Você sabe aquele ambiente que a gente entra e se perde dentro dele? Aquele ambiente que a gente entra, não se preocupa mais com o horário, porque é como se a gente tivesse chegado em casa. Quando o verdadeiro ambiente de adoração está sendo construído, a gente não quer mais sair desse lugar. Quando o verdadeiro ambiente de adoração está sendo construído, tudo que nós queremos é nos render diante do Senhor. Quando o verdadeiro ambiente de adoração está sendo construído, tudo que nós queremos é entrar diante dele e se perder. Vocês foram criados para isso. Vocês foram criados para isso. Não existe ninguém mais perfeito para adorar o Senhor do que você. Por isso o diabo trabalha tanto, investindo nas suas emoções, para que você seja alguém que não adore, para que você seja alguém que não se renda, que não se entregue. Por isso o diabo trabalha tanto para que não haja louvores nos teus lábios, para que não haja entrega, para que não haja rendição. E nós estamos aqui nessa noite porque nós queremos quebrar todo o sofisma do inferno, toda mentira que o diabo te contou, tudo aquilo que veio para tentar te impedir. Nós vamos passar a vida toda a eternidade adorando a Ele. Por isso que aqui na terra o que nós estamos vivendo é um ensaio. Se você não está pronto para fazer isso aqui na terra, querido, desculpa, eu vou te dar a má notícia. Você também não vai estar pronto para viver isso na eternidade. É por isso que todo adorador ele é desesperado pela presença de Deus. Todo adorador, irmão, ele é desesperado pela presença de Deus, porque ele sabe de onde Jesus arrancou ele. Ele sabe o que Jesus fez na vida dele. E quando ele entra nesse ambiente, tudo que ele quer é cantar para o Senhor. Tudo que ele quer é dar ao Senhor quem ele é, o que ele tem, o que ele carrega. Você foi criado para isso. Para isso. Ele que era e que há de vir. Ele vai vir, querido. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele vai vir, querido. Aquele que e que há de vir. Senta um pouco, me dá um minuto da sua atenção. Sente em espírito de oração. Você que ora em outras línguas na sua mente, continue orando. A sua mente continue orando. Tem um ambiente sendo construído aqui. Jesus está fazendo algo novo. Vocês estão aí? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: é com você. É com você. Então, irmãos, nós falamos muito nessa manhã sobre o protagonismo de uma mentira. E nisso nós falamos tudo que é falso. Um momento tão difícil que nós estamos passando como igreja. Mas a grande verdade, irmãos, é que a melhor maneira de denunciar o que está errado não é falando do que está errado, é fazendo o que é certo. A melhor maneira de corrigir o que está errado não é falando do que está errado, é fazendo o que é certo. Você quer ver uma coisa?
encargo apostólico, missional, há alguns anos, e eu descobri que a melhor maneira de você denunciar uma construção que está errada é você fazendo ela correta. Porque em algum momento alguém vai chegar e vai ver uma construção correta e uma construção errada. E Jesus, por muitas vezes, ele falou sobre construção, ele falou sobre a pedra que os edificadores rejeitaram, ele falou sobre pessoas que ouviam a palavra dele e colocavam em prática, e que essas pessoas estavam edificando com prudência. Jesus falou de construção, porque tem uma construção acontecendo em nossas vidas, amém? Amém? E nós estamos aqui hoje pavimentando um caminho que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que quando você sair daqui, você vai sair desafiado a querer fazer o que é certo. Amém? Eu tenho certeza que quando você sair daqui, você vai virar um problema para o inferno. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: eu profetizo que você vai tocar fogo no inferno. E assim você vai ser um problema para o diabo. Abre a tua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 4. Prometo que eu não vou tomar seu tempo hoje, amém? Hoje de manhã a gente deu uma avançada, não foi? O negócio aqui foi gostoso de manhã. Quem estava aqui de manhã, levanta a mão. Sei que não estava, fica tranquilo, você vai receber também. Amém? Evangelho de João, capítulo 4. Quem achou diz amém. Não fala um amém de crente, né, irmão? Dá um amém aí de crente. É porque depois de uma adoração dessa, você dá um amém de crente boca murcha, a coisa fica feia. Não, irmão. Você está cheio do poder do Espírito Santo. Dá uma tapa assim nessa pessoa que está do seu lado e diz: acorda, meu irmão. Acorda, pelo amor de Deus. Amém. Amém. Você tem que queimar aqui hoje. Amém. Olha aqui o que o texto diz. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou à beira do poço e deu por volta do meio-dia. Nisso, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus disse a ela: dê-me um pouco da água. Os discípulos de Jesus tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria dado e lhe daria a água da vida. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu:
Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu a mulher. Disse Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o marido com quem agora vive também não é seu. O que acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Vejo que o Senhor é profeta. Nossos antepassados adoram neste monte, mas vocês, judeus, adoram no lugar aonde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima e a hora já chegou. Em que o quê? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Agora, irmãos, presta atenção nisso aqui. Se Jesus fala de verdadeiro, isso quer dizer que existe o... E a gente precisa se perguntar o que é verdadeiro e o que é falso. E Jesus, quando sai para esse lugar, irmão, Jesus nunca deu viagem de balde. Jesus nunca fez nada sem propósito. Tudo que Jesus fazia era extremamente proposital. E aqui ele sai para encontrar uma mulher que está nessa condição. A mulher já tinha tido 5 maridos, o que ela estava agora não era dela. E Jesus sabia que mesmo na condição de pecado que aquela mulher estava, havia um anseio em querer conhecer o que é correto. Havia um anseio em querer experimentar do que era verdadeiro. É por isso, irmãos, que olha aqui para mim, eu não tenho problema nenhum em lidar com quem está em pecado. Não tenho, pastor. Eu tenho problema em lidar com quem quer viver no orgulho. Porque a salvação, irmãos, ela não veio para quem é santo, ela veio para quem precisa de ajuda. E foi o que Jesus fez. Só que quando Jesus vai ao encontro daquela mulher, primeiro Jesus trata uma crise que havia dentro dela em tentar entender aonde era o verdadeiro lugar de adoração. Havia uma crise dentro daquela mulher em querer conhecer o que era verdadeiro, em querer fazer o que é certo. E fala a verdade, eu não sei se você é assim, mas durante muito tempo eu carreguei uma crise no meu espírito, me perguntando: o que é ser um verdadeiro adorador? E quando eu leio a Bíblia, vai lá comigo para Gênesis. Gênesis capítulo 22. No episódio em que Deus prova Abraão, acontece um fato aqui dentro da Bíblia que isso precisa mexer com o teu espírito. Vocês estão aí? Porque o texto diz aqui, irmãos, que passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Está assim na sua Bíblia? Sim ou não? Então, peraí, quem pôs Abraão à prova? Então não foi o diabo. Hã? Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: tem coisas que você está vivendo que não é o diabo.
Está aí, vocês estão comigo? Agora, irmãos, você vai perceber comigo em que área Deus estava aprovando Abraão. E isso aqui é determinante para a tua vida. Isso aqui vai mudar a tua realidade espiritual. Porque o texto diz que quem pôs Abraão à prova? Irmãos, e quando Deus pôs Abraão à prova, a primeira coisa que Deus faz com Abraão é chamar Abraão. Você sabe aquele crente que quando tem alguma coisa acontecendo na igreja, ele diz, eis-me aqui? Toma muito cuidado se tu é o crente do eis-me aqui, porque uma hora Deus pode te pedir alguma coisa. Toma muito cuidado se você é aquele tipo de crente que você está decidido a viver o que Deus tem na tua vida. Porque se você está decidido, vai chegar a hora que Deus vai pôr você à prova e Ele vai querer saber se o que você está vivendo é verdadeiro ou falso. Então quem pôs Abraão à prova? E Deus começa chamando Abraão, ele disse, eis-me aqui, Piteca, crite cheio do fogo. E quando Abraão fala de eis-me aqui, Deus respondeu, tome seu filho Isaque. Olha como Deus fala, tome seu filho, está assim na Bíblia, seu único filho, está assim na Bíblia, Isaque, a quem você ama. Presta atenção nisso aqui, irmão. Por que Deus não falou assim? Pega teu filho, vai lá e sacrifica. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu ama. É como se Deus estivesse dando uma pressão em Abraão, fazendo uma pegadinha. Sabe teu filho, teu único filho, aquele que tu ama? Sei, Senhor, sei. Pega ele agora e leva no monte e mata para mim. Se é uns crentes que eu conheço desses dias que diz que é verdadeiro adorador e Deus pede algo para ele que vai custar tudo, ele grita logo, está amarrado, é o diabo. Tem alguém aí? Você conhece alguém assim, irmão? Você está aí? E Deus disse a Abraão, amém? Toma seu único filho, aquele a quem você ama, e vá à região de Moriá e sacrifique ali como um holocausto monte que eu vou te indicar. Irmãos, o que foi que Abraão fez? Verso 3. Nem questionou, nem orou. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento e levou consigo 2 servos e Isaque, seu filho, depois de cortar a lenha para o holocausto, e partiu em direção ao lugar que Deus havia indicado. Agora, verso 4. No terceiro dia de viagem, amém? Você está aí? No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar. Irmãos, agora por que Abraão só foi ver o lugar depois de 3 dias? Primeiro, a distância. Segundo, eu acredito, dava tempo de Abraão se arrepender. Tempo suficiente para vir a dúvida, o questionamento. Será que essa voz realmente foi de Deus? 3 dias, carregando consigo uma mensagem, vai lá e mata teu filho. Você está aí? Amém? Só que o texto diz, irmãos, que Abraão cortou a lenha, partiu ao lugar que Deus havia indicado, e no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe, e ele disse aos servos, fique aqui com o quê? Enquanto eu e o rapaz vamos até lá. E depois de quê? Depois de quê? Eu falei o quê no início da mensagem da verdadeira o quê? Agora, irmãos, olha aqui para mim, olha dos meus olhos azuis. Você está aqui? Estava tendo um culto aí? Tinha louvor? Tinha pregação? E ele estava dizendo que ia adorar. É a primeira vez que o termo adoração surge na Bíblia. Por quê, irmãos? A verdadeira adoração, ela nunca começou com uma pregação, com louvor, com oferta. A verdadeira adoração começa com uma obediência radical ao que Deus está falando.
Não sacode a pessoa que está do seu lado e diz assim: você está pronto para viver o verdadeiro? Diz assim: porque o verdadeiro é muito mais do que uma canção, é muito mais do que uma pregação, é viver o radical de Deus na sua vida. Não tinha nada, era só um homem obedecendo a uma loucura que Deus havia falado com ele. E o texto diz que Abraão vai para o lugar que Deus havia indicado, porque havia chegado uma fase na vida de Abraão, irmãos, que para ele pouco interessava mais o que ele teria que dar a Deus. Tudo que ele queria era que Deus fosse adorado na vida dele. E perceba, irmãos, que foi num ambiente onde ninguém estava vendo. Naquele momento ele deixa lá os servos e ele sobe somente ele e o filho. E o texto vai dizer aí, meu irmão, que da agora em diante Abraão faz uma coisa que nós precisamos fazer nesses dias, amém? Me pergunto o que é. O texto diz que sobe só Abraão e quem? 2 gerações. Porque eu acredito que quando Deus restaura a verdadeira adoração, a primeira coisa que Deus faz é conectar 2 gerações. Mas dentro desse propósito existe algo extraordinário, porque a Bíblia diz que Abraão coloca a lenha nos ombros de Isaac e Abraão leva o fogo. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que se nós queremos viver a verdadeira adoração nesses dias, nós precisamos estar pronto para viver uma obediência radical. Nós precisamos estar pronto para conectar uma geração à outra, entendendo que se você que é jovem, quer viver o que Deus vai fazer nesses dias, você precisa estar disposto a estar carregando a lenha, mesmo sem saber o que Deus vai fazer, enquanto os pais carregam fogo. E o texto deixa claro, irmãos, que quando chega no lugar, olha aqui para mim, Abraão arruma o altar todo, Isaac, historicamente falando, talvez ele já tinha ali em torno de 16 a 17 anos. Agora, quando Abraão arruma todo o altar, quem deita no altar? Quem deita no altar? Quem deita no altar, igreja? Irmãos, Isaac teria tudo para dar uma rasteira no velho e dizer: tu tá maluco, coroa? Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando chega naquele lugar, Isaac olha para o pai e pergunta: pai, aqui está a lenha, está o fogo, mas aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Abraão disse: o Senhor proverá, meu filho. E sabe o que isso me impressiona dentro desse texto, irmãos? Que todos vocês conhecem. É que a Bíblia diz, irmãos, que quando Isaac se deita e Abraão toma o cutelo para imolar o menino, agora a voz dos céus brada para Abraão e para Isaac. Agora o filho está vendo que o que o pai ouviu é verdade. Agora o filho está pronto para se relacionar com o pai, que viveu uma obediência tão radical que agora a geração dele está sendo tocada pela obediência que os pais carregavam. Olha aqui para mim. Você que é chefe de família, você que é homem, a tua missão nesses dias é viver uma obediência tão radical ao Senhor dentro de tua casa. Você que é mulher, que é dona do lar, que cuida dos seus filhos. A tua missão nesses dias é viver uma obediência tão radical que vai acontecer contigo o que aconteceu com Abraão, porque a Bíblia diz, irmãos, você já sabe da história, que quando Abraão toma aquele cutelo para imolar o menino, o anjo diz: não toca no menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus. E o texto diz, irmão, que quando Abraão, debaixo daquela obediência, olha para o lado, sabe quem é que está preso nos arbustos? Quem está preso no arbusto? Porque a verdadeira adoração, pastor Camilo, vai sempre revelar o cordeiro.
Aquela mulher queria conhecer o que era verdadeiro, e quem vai se revelar a ela? O Cordeiro. Você sabe por que é que o diabo trabalha tanto para que você não viva uma obediência radical? Você sabe por que é que a tua carne briga tanto para não viver uma obediência radical? Porque a tua carne sabe que a única maneira do Cordeiro ser revelado é com uma obediência radical. É por isso que eu disse nesses dias, irmãos, que a missão dessa conferência é te matar. Porque essa é a única forma do Cordeiro ser revelado. Quando Abraão subiu decidido a sacrificar o filho, aquela obediência revelou o Cordeiro. Isaac já tinha morrido no coração de Abraão. O que nós precisamos nesses dias não é de mais uma igreja evangélica, não. Para, a gente já tem igreja evangélica no Brasil de todo tipo, né? Fala a verdade. O que nós precisamos nesses dias é de um povo que queira revelar o Cordeiro. O que nós precisamos nesses dias é de um povo que queira viver uma adoração genuína. É de um povo que vai começar a ouvir as verdades de Deus, e eles vão olhar e vão dizer: tá bom, Senhor, se é isso que o Senhor quer, é isso que eu vou fazer. Sabe, existe um lugar de acesso para nós nesses dias como igreja, que está diretamente ligado nessas duas coisas que eu falei em toda a conferência: vida profunda de oração e obediência radical à palavra. Eu sei que nesses últimos dias o diabo trabalhou muito para relativizar a verdade de Deus, mas naquele momento, quando Abraão ouve aquilo, aquela foi a verdade suficiente para que Abraão fosse até o lugar que Deus tinha falado. E naquele lugar, a revelação que Abraão tem toca a vida de Isaac, preparando Isaac para ser alguém verdadeiro na adoração, preparando Isaac para ser a continuidade, porque você vai perceber que na trajetória de Isaac toma uma decisão de só cavar nos poços onde o pai dele cavou. Isaac disse: eu tenho um modelo, eu não preciso copiar na internet, não. Eu tenho um modelo e ele não é no YouTube, não. Eu tenho um modelo, e o modelo é o que meu pai me ensinou. Então, pastores, o que nós precisamos nesses dias é de alguém que tenha coragem de olhar para o que a Bíblia diz e dizer: é verdade, Senhor. É verdade. Abraão não estava em um culto tão lindo como esse, mas Abraão estava decidido a fazer o que foi necessário para que o seu nome fosse adorado. Sabe, irmãos, assim como nos dias de Adão não tinha uma cerimônia e Adão adorava a Deus, como, pastor? Obedecendo. É por isso, irmãos, que se você não obedece a palavra, deixa eu te dizer uma coisa: teu culto é da boca para fora, tua palma é da boca para fora. E se nós vamos construir esses dias, e eu creio que estamos construindo, a gente precisa encontrar uma geração decidida. Não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que vão começar a olhar para a palavra e ter prazer nela. Sabe, é um dos salmos que eu mais amo dentro da Bíblia, é o Salmo capítulo 1, porque é o salmo mais didático que existe. É o salmo mais didático, que fala o que é verdadeiro, que fala como você ser profundo, que fala como ser radical. É um salmo que trata do discipulado pessoal de alguém que quer viver algo verdadeiro. Quando você lê o Salmo capítulo 1, o Salmo capítulo 1 está lá escrito assim: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho de... Agora,
Quando a Bíblia fala de bem-aventurado, ela está falando de feliz. E olha aqui para mim, por mais que você ache que não, por mais que você ache que o conselho do ímpio tem a ver em estar só sentado numa mesa de bar, que o conselho do ímpio tem só a ver em estar com amizades ímpias, não. O conselho do mundo hoje está impregnando a nossa sociedade. Você liga a sua televisão, os filmes estão cheios de conselho do mundo, as novelas estão cheias de conselho do mundo, as redes sociais estão cheias de conselho do mundo. E a Bíblia diz que não anda segundo o conselho dos ímpios, amém? Não se detém em caminho de pecadores, nem se assenta na roda deles. Agora olha aqui para mim, se esse texto está falando isso aqui, irmãos, que você não deve andar segundo o conselho do ímpio, o que ele está te ensinando é o seguinte, que se isso te influenciar, em algum momento você vai para o caminho, e se o caminho te influenciar, logo depois a consequência está na roda dos zombadores, porque primeiro você começa sendo influenciado, depois você começa a imitar o modelo do mundo, segundo você encerra sentado na mesa do ímpio. E na mesa do ímpio você não tem moral mais para falar nada. Você se tornou um com ele. Aí o texto vai dizer que antes, repete comigo, antes, o seu prazer está onde? E nela faz o quê? Agora, por que, irmãos, alguém que é um adorador verdadeiro precisa meditar na lei de Deus de dia e de noite? Porque o que você se relaciona é o que te influencia. E é impossível que alguém que medite na lei de Deus de dia e de noite não seja influenciado por ela. E quando o texto diz, irmão, que na lei do Senhor medita de dia e de noite, ele está falando da consequência que a lei de Deus vai produzir na tua vida. E qual a consequência? Ele é como o quê? Fala assim comigo, se torna radical. Irmãos, eu fui estudar a raiz da palavra radical. E ao contrário do que esse socialismo gospel tem tentado falar, né? Que hoje, se você é um crente que tem raízes, diz que você é um radical, porque tem a ver com extremismo. Mas você sabe o que quer dizer a palavra radical? No latim, quer dizer alguém que alcançou raízes. Ou seja, o diabo é perito em tentar descredibilizar coisas que abençoam a tua vida. Então, quer um conselho? Nessa nova fase de tua vida, em que você está decidido a viver o que é verdadeiro, quando alguém te disser, você é radical, diga, eu sou mesmo, porque eu tenho raízes. Eu sou mesmo, porque eu tenho prazer na lei de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que quem tem prazer na lei de Deus, amém? É como uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá fruto no tempo certo, suas folhas não caem, e tudo quanto fizer o quê? Agora, irmão, tem coisa melhor para a vida de um crente do que ele saber que tudo que ele faz prospera? Tem coisa melhor para um crente do que isso? Tem coisa melhor do que isso? Por quê, irmãos? Aquela obediência radical de Abraão agora abre a porta para a próxima fase da vida dele, porque Deus disse, ó Abraão, porquanto tu não me negaste teu único filho, eu vou te abençoar agora. Se prepara, Abraão, porque a tua descendência, a descendência de pessoas, Abraão, que serão como você, radical, obedientes à minha vontade, Abraão, elas vão se multiplicar muito. Aí o que foi que o diabo fez, irmão? O diabo virou evangélico. E depois que o diabo virou evangélico, irmão, o diabo anda com Bíblia, ele até canta como crente, ele até fala como crente, mas ele não obedece. Ele não tem prazer na lei de Deus. Ele segue o modelo do mundo.
E sinceramente, quer que eu te diga uma verdade? Se o mundo tivesse alguma coisa de bom para oferecer, tu não precisava estar na igreja. Se o mundo tivesse alguma coisa de bom para te oferecer, não precisava Jesus ter morrido pela igreja dele. Mas parece que depois da queda do homem, né, a mentalidade humana foi subjugada à futilidade. E o homem que deveria amar mais o Criador do que o fruto, agora ama mais o fruto do que o Criador. Olha o que o diabo fez com a mente do ser humano. O homem que deveria amar mais a presença do que o que Deus faz, parece que no dia que Deus não faz, acabou o prazer dele pelo Senhor. Aí Jesus, quando vai atrás daquela samaritana, aquela mulher está preocupada, e aonde é o lugar de adoração? Jesus disse, ó, deixa eu te dizer, chegou o tempo, não é nem lá, nem cá, mas os verdadeiros adoradores, eles vão adorar o Pai, em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo, o que é verdadeiro, vai ter dias que eles não vão estar em culto, não vão estar em lugar nenhum, mas eles vão estar numa obediência tão radical ao que o meu Pai está falando, que vai haver visibilidade. Pastor, não faz sentido. Eu te provo biblicamente. Daniel estava achando algum templo na Babilônia? Agora, sinceramente, você quer que eu te dê minha interpretação? Minha interpretação maluca, você quer qual é a minha interpretação? Por que é que você acha que Deus destruiu o templo? Porque Deus tinha se cansado de uma estrutura e de uma adoração mentirosa. E Deus permitir a Babilônia vir destruir o templo para revelar um cara que Deus estava usando dentro da Babilônia. Porque Deus encontrou um cara dentro da Babilônia disposto a fazer o que é verdadeiro. Agora a Babilônia que destrói Jerusalém precisa se dobrar diante do Deus de Daniel. Então eu acredito, irmãos, que nesses dias Deus abalou a estrutura da nação brasileira para revelar o propósito dela. Porque estava muita coisinha dizendo aí, a oração dos evangélicos. Não, irmão, o diabo também é evangélico. Deus envergonhou os evangélicos. Porque a gente não estava orando porque a gente queria o Brasil restaurado, a gente estava orando porque a gente queria ganhar a política. Porque se a gente estivesse orando realmente por restauração, a gente estava orando até hoje. Voto em Bolsonaro, amo ele, mas a gente idolatrou Bolsonaro. E Bolsonaro não é a salvação do Brasil, não. A igreja precisa voltar a fazer o que é verdadeiro. E sabe, irmãos, quando o que é verdadeiro está sendo feito, Deus abala a estrutura de uma nação por causa de pessoas que estão andando reto. Deus abala a estrutura de uma nação por causa de quem Ele ama. Por 2 vezes a gente vê alguém querendo tocar nas coisas de ungido de Deus. Uma vez foi Abimeleque, outra vez foi Faraó. Faraó tenta tocar na velhinha de Abraão. Deus disse, toca para tu ver se eu não te mato. Ele é profeta. Ele é meu amigo. Toca nele para tu ver o que eu faço contigo. Toca. Quer que eu te dê um conselho nessa noite? Não mexe com quem anda com Deus, não. Mexe com o inferno, mexe com o diabo, mexe com os demônios, mas não mexe com quem anda com Deus, não. Me lembro muito bem, irmão. Estava vivendo uma fase linda dentro da cadeia, ganhando meio mundo de alma para Jesus. Aí começou umas pessoas acusadas de pedofilia se converter dentro da cadeia. E eu ganhei um senhor de 89 anos para Jesus. E o convertimento desse senhor foi sincero.
sincero. E certa noite, quando eu passo para ir no banheiro, meia-noite, está aquele senhor despido dentro do banheiro e um cara abusando dele. E, gente, quem é pastor verdadeiro detesta injustiça. Quando eu dei por mim, eu estava engarguelando aquele cara, fazendo ele sair de cima do velhinho. O velho homem voltou na tora quando eu vi ele abusando do senhor. E daquele dia em diante, aquele cara começou a planejar para me matar dormindo dentro da cadeira. E o que eu fiz? Fui orar. Fui jejuar. Minha esposa chorando, dizendo: Silvio, eu tinha ganhado saída no final de semana. Ela disse: Silvio, não vai para a cadeia hoje não, porque está tudo certo para te pegar lá hoje. Eu digo: agora é que eu vou, amor, porque eu sei a quem eu sirvo. E naquele dia Deus frustrou os planos deles. Dias depois entra um profeta para visitar os presos. E quando o profeta colocou o pé no meio do pavilhão, Deus revelou a ele, ele gritou: ei, seus rebanhos de Zé, calça suja de fezes, Deus está me mostrando que você está se levantando contra Silvio, e Silvio é homem de Deus, viu? Eu vejo um morto aqui. Irmãos, dias depois, Deus faz esses dois caras que queriam me matar, um brigar contra o outro e um matar o outro na minha frente. Eu ainda ajudei a carregar o corpo. Tentei salvar ainda a vida daquele que tentou o mal contra mim. E sabe, se a igreja voltar a orar nesses dias, se a igreja voltar a fazer o que é verdadeiro nesses dias, a gente vai ver um romper nessa nação como nunca houve. E eu falo isso, irmãos, porque a nação brasileira está debaixo de profecias, tem uma promessa de um grande avivamento chegando aí. E sabe, olha aqui para mim, todo esse caos que você está vendo é a matéria-prima para o que Deus precisa. Mas o que Deus precisa fazer nessa noite, irmãos, não é levantar um grupo que queira adorar do seu jeito, mas é levantar um grupo que queira fazer o que é verdadeiro. Amém? E quando Abraão ouve aquela palavra, irmãos, não tinha nenhum anjo confirmando, dizendo: não, Abraão ouviu, ele disse: beleza, é comigo, Deus, deixa que eu já sei, é para entregar o filho, pronto, eu estou indo para onde o Senhor me mostrou. E quando ele chega dentro desse lugar, irmão, que Abraão está pronto para sacrificar o menino, o céu agora responde: olha aqui para mim, você está pronto para sacrificar o menino? Você está pronto para pregar as coisas que estão te atrapalhando, te impedindo de viver para Deus e colocar no altar do Senhor? Porque se você estiver pronto, eu quero te dizer, Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar a sua vida. Você precisa estar preparado, porque você vai ver Deus mudar a geografia de lugares, você vai ver Deus tocar pessoas, você vai ver Deus curar pessoas. Hoje, 21 anos depois, irmãos, quando eu chego na comunidade onde eu sou pastor, que essa comunidade foi muito conhecida por causa da violência, Jesus acabou o tráfico lá. O povo dizia: não tem jeito, eu digo: vamos orar. Quantas vezes colocava recado: não abre as igrejas, eu digo: daqui abre, não tem negócio de tráfico mandar aqui não. Pichava as igrejas, eu digo: daqui se pichar eu desço com um balde de tinta, tem que subir para pintar. Quantas vezes, tendo troca de tiro, eu colocava minha filha no colo, a mulher dentro do carro e ia para a igreja adorar Jesus. Eu digo: esse é o melhor momento para adorar. Hoje, 14 anos depois, os traficantes têm medo de tentar traficar lá, porque já tem uma conversinha que diz que se entrar lá para andar errado, morre. Porque o tempo pode passar, mas a oração não morre. A oração é viva. A
Oração muda ambientes. Viver para Deus é estar disposto a tomar tudo que Deus fala como verdade e andar por isso. É por isso que o justo, ele vive por fé. E sabe o que é fé? É ter certeza do que Deus vai fazer, mesmo não vendo Ele fazer. Sabe o que é fé? É você ter coragem de andar dentro daquilo que Deus tem falado e ficar lá até que Deus venha e faça. Então nós pavimentamos esses dias aqui, né, Plínio? Nós preparamos um ambiente que foi regado com lágrimas. Não foi para mais uma festa, mas foi para o que é verdadeiro se levante. Foi para que pessoas que agora, entendendo o que é verdadeiro, porque não adianta você querer viver um evangelho sem entendimento, você se posicione corretamente. E isso aqui, as verdades de Deus, elas a partir de hoje passam a se tornar a sua verdade, a sua história, a sua realidade. Nós estamos sendo desafiados nesses dias, irmãos, não é ir para a rede social falar do que está acontecendo de errado na nação brasileira, não. Nós estamos sendo desafiados a fazer o que é certo. Tem uma construção acontecendo para que a igreja do Senhor ela se levante como ela nunca se levantou, e nesses dias a gente seja usado para restaurar essa nação. E eu quero profetizar sobre essa igreja nessa noite. Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar a sua vida. É claro que para isso Ele vai bagunçar tudo, viu? Ele vai bagunçar tudo, viu? Deixa Ele fazer do jeito dele. Você pediu tanto para Ele fazer que Ele vai fazer, agora é do jeito dele. É do jeito dele. Eu queria te encorajar nessa noite. Eu queria te encorajar a sair daqui decidido em fazer o que é certo. Existem profecias que eu ouvi na porta do presídio, que até hoje elas borbulham dentro de mim. Eu estava dizendo aos pastores, eu sou homem de uma coisa só. Eu desconfio de um crente que eu vejo querendo fazer tudo. Não. Nós somos homens de uma coisa só. Nós fomos chamados para adorá-lo, com a nossa entrega, com a nossa obediência. É por isso, irmão, que olha aqui para mim. Não tenta cantar nada para Deus se dentro da tua casa aquilo que você ouve não é uma verdade para a tua vida. Você não obedece aquilo que você ouve. Porque se você não vive isso, deixa eu te dizer, o que você está fazendo é só um teatro. O que você está fazendo é só uma réplica. Porque o que é verdadeiro, irmão, é manifesto numa obediência radical. Abraão disse, nós vamos adorar e voltaremos. Abraão sabia, irmão, que o filho dele voltava. Abraão sabia, um homem de revelação, ele sabia, eu vou matar, mas Deus ressuscita meu filho. Eu vou lá, Deus vai ressuscitar o meu filho. Eu vou adorar, fica tranquilo.
O ambiente de vocês é até aqui. Vocês são servos. Nós estamos indo para um lugar de intimidade. No lugar de intimidade, eu dou tudo que eu tenho ao Senhor. Eu queria só orar por você hoje. Eu vou encerrar. Pastor, e essa palavra de hoje não vai ter fogo? Já teve, né, irmão? Agora a gente precisa de entendimento, né? Vocês estão aí? Vocês lembram o que eu disse aqui na sexta-feira? Amém? Fogo sem palavra produz o quê? O quê? Fogo sem palavra corre o risco de produzir feitiçaria. E palavra sem fogo corre o risco de produzir o orgulho intelectual. É por isso que nós estamos aqui, ó. Fogo, palavra, palavra, fogo, porque você precisa carregar o fogo, mas carregar com consciência do que Deus está fazendo na sua vida. Você precisa sair daqui entendendo o que Deus espera de você. Porque olha, amanhã não vai ter fogo. Terça não vai ter fogo. Quarta não vai ter fogo. O que vai ter que estar dentro de você é a palavra. Porque é ela que vai dar destino. É ela que vai balizar as suas decisões. É ela que vai te levar para um lugar de tanta obediência que o Cordeiro vai ser revelado. Então, quando Abraão chega nesse lugar onde ele obedece a palavra, ele toma a faca, ele vai imolar o menino. O anjo diz: não toca no menino, não. Já tá, o culto já está certo. Olha para o lado. Quando olhou, o Cordeiro foi revelado. Aí, agora, Abraão. Sai de cena. Porque a verdadeira adoração revelou o que é necessário. Eu quero profetizar. O Cordeiro vai ser revelado nesses dias na sua vida.